O futebol tem dessas histórias que surgem quando a gente menos espera. Sabe quando um jogador entra no segundo tempo e, mesmo sem marcar gol, muda completamente o ritmo da partida? Pois foi exatamente isso que aconteceu no Maracanã, no jogo de ontem, quando o Brasil venceu o Chile por 3-0. A vitória já era sólida, o placar confortável, mas a grande surpresa ficou por conta de Luís Henrique, que saiu do banco de reservas para mostrar um repertório de jogadas capaz de levantar a torcida e, principalmente, chamar a atenção do técnico Carlo Ancelotti. E vamos ser sinceros, quando falamos de um treinador experiente, multicampeão e acostumado a trabalhar com alguns dos maiores nomes da história do futebol, qualquer reação dele a um jovem jogador merece ser observada com lupa. E foi isso que aconteceu. A cada jogada de Luís Henrique, as câmeras não perdiam a expressão de Ancelotti. E o que será que o italiano pensou ao ver aquele show no segundo tempo? Será que já enxerga o atacante como peça-chave para o futuro da seleção? A verdade é que Luís Henrique não fez gol, mas isso pouco importou. Seu futebol foi intenso, vibrante, provocou suspiros da torcida e fez o Chile sofrer até o último minuto. E justamente por isso, a reação de Ancelotti se tornou um dos assuntos mais comentados após a partida. Luís Henrique tem um talento extraordinário neste sentido, muito forte fisicamente, fantástico nel jogo de uno contra uno, ha cambiado o jogo com as suas frescuras, estava fresco fisicamente. Es claro que un jugador con ese talento, cuando está fresco y los otros cansados, cambia el partido. Él lo cambió muy bien. Es es muy bon para el equipo nacional ter esos tipos de jogadores. Pois é, pessoal. O duelo entre Brasil e Chile já tinha peso antes mesmo da bola rolar. Jogar no Maracanã, diante da torcida, sempre carrega uma atmosfera especial. E o Brasil, comandado por Ancelotti, entrou em campo disposto a mostrar autoridade. O primeiro tempo foi de imposição, de controle e, claro, de gols que abriram caminho para a vitória tranquila por 3-0. E quando o intervalo chegou, a seleção já tinha encaminhado o resultado. Mas será que o torcedor estava totalmente satisfeito? Alguns diriam que sim. Afinal, ganhar de um rival sul-americano é sempre motivo de festa. Outros, mais exigentes, esperavam aquele toque a mais de espetáculo. E é aí que entra Luís Henrique. E bastou ele tocar na bola pela primeira vez para o clima mudar. Com velocidade, com confiança, Luís Henrique partiu para cima da defesa chilena. Não foi gol, mas foi quase como se fosse. A cada drible, a cada arranque, o estádio se levantava. E não há exagero nenhum em dizer que, naquele instante, o foco saiu do placar e se voltou para a atuação dele. Será que o torcedor percebeu a diferença de energia que ele trouxe? Será que Ancelotti, tão acostumado a medir o comportamento dos seus jogadores, já sabia que ali estava surgindo mais uma opção valiosa? Ele arrancava pela ponta, buscava tabela, chamava a marcação e, em alguns lances, parecia até jogar com mais experiência do que realmente tem. Houve um momento em que deixou 2 chilenos para trás com uma finta seca, arrancou em velocidade e cruzou com precisão, levando perigo imediato. O impacto de um jogador não se mede apenas pelo número de gols marcados, mas pelo quanto ele consegue contagiar a partida. Luís Henrique contagiou. A cada toque, a cada jogada, a torcida brasileira se levantava, aplaudia e pedia mais. E do lado de fora, quem também parecia contagiado era Ancelotti. O italiano gesticulava, sorria, balançava a cabeça em sinal de aprovação. Será que já enxergava ali um potencial titular? A reação de Carlo Ancelotti. Poucos técnicos no mundo sabem lidar com jovens talentos como ele. No Real Madrid, por exemplo,
fez história ao dar confiança a jogadores que explodiram sob seu comando. E agora, na seleção brasileira, parece repetir o mesmo roteiro. Ao final do jogo, Ancelotti não poupou elogios. Disse que Luiz Henrique mostrou personalidade, que não se intimidou com a pressão de jogar no Maracanã e que sua atuação foi um recado para todos. Palavras fortes, vindas de um treinador que raramente se deixa levar pela empolgação do momento. Mas o que mais chamou a atenção foi a forma como ele reagiu ainda durante a partida. Em certo momento, após uma jogada de efeito, as câmeras flagraram Ancelotti sorrindo discretamente. Para muitos, aquilo valeu mais do que qualquer declaração. Porque quando um treinador do calibre dele sorri diante de um jovem jogador, é sinal de que algo especial está acontecendo. Se a atuação de Luiz Henrique incendiou o Maracanã, também provocou um incêndio nas redes sociais e na imprensa. Comentários exaltando o jovem inundaram as timelines. Entrou e mudou o jogo, diziam alguns. Deu mais espetáculo do que muitos titulares, escreviam outros. Os programas esportivos não deixaram passar. Muitos analistas lembraram que ele não marcou gol, mas ressaltaram que nem precisou. Sua contribuição estava no ritmo, na intensidade, na confiança. Carlo Ancelotti não é apenas um treinador, é quase um maestro do futebol. Sabe quando tocar a música certa, quando aumentar o volume e quando desacelerar. Ontem, ao colocar Luiz Henrique em campo, mostrou mais uma vez sua habilidade em escolher o momento exato. Porque não se trata apenas de dar minutos a um jogador. Trata-se de colocá-lo no instante em que pode brilhar, sem peso excessivo, sem responsabilidade desproporcional. O Brasil já vencia por 3-0, o clima era favorável e Ancelotti soube aproveitar para dar confiança a Luiz Henrique. E olha o resultado, o atacante não apenas correspondeu, como também mostrou que pode ser útil em jogos mais difíceis. É esse equilíbrio entre oportunidade e responsabilidade que faz de Ancelotti um treinador tão respeitado. Agora, a grande pergunta que fica é: será que essa atuação foi apenas um lampejo ou o início de uma trajetória brilhante na seleção? Luiz Henrique está pronto para assumir um papel maior? E como Ancelotti vai equilibrar tantos talentos dentro de um elenco tão competitivo? O certo é que, depois do que vimos no Maracanã, Luiz Henrique deixou de ser apenas uma opção de banco e passou a ser um nome a ser observado com muita atenção. Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate promete continuar fervendo até a próxima convocação. Uma coisa é certa, o sorriso de Ancelotti disse tudo. Valeu e que Deus te abençoe.